Fala galerinha, mais ou menos, tudo belezeira? Mais um vídeo aqui pro canal. Não tem esse canal. O vídeo de hoje é o seguinte: aperte os cintos, é hora da viagem. Uma viagem sobre as questões do humor, né? Que as pessoas até hoje, pleno 2023, cara, discutindo coisas, tabus e paradigmas criados na época do Império Romano. O humor já existia na época do Império Romano, já existiam peças de comédia humorísticas na época do Império Romano. Já existiam piadocas, piadinhas de quinta série, na época do Império Romano. E aí, depois do Império Romano, quando o último imperador de Roma caiu, uma nova instituição assumiu o poder. E essa nova instituição acreditava que a Terra era plana. E condenou Giordano Bruno, Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Chico Xavier, o Allan Kardec, entre vários outros, foram condenados por essa instituição. Inclusive Jesus Cristo. Um dos primeiros a ser condenado por essa instituição foi Jesus Cristo. Porque qual era o apelido, qual era o crime, qual era o pecado de Jesus? Uma vez que ele era o cidadão romano livre. E o cidadão romano livre, para ser preso, tem que ter cometido algum crime, algum pecado. E o Pilatos, que era o rei da região, que administrava toda aquela região em nome do Senhor e dono de todas as terras, o imperador, Pilatos disse, está lá na Bíblia, Pilatos disse: Jesus contra o império e contra o imperador não tem nenhum crime nem pecado. Eu lavo as minhas mãos, o povo que escolha. Querem soltar Jesus, que é acusado de... Por quem? Porque não era pelo império, não era pelo imperador, não era por ele. Para ele, Jesus era inocente. Para o império, para o imperador, Jesus era inocente. Então, quem acusava? Essa instituição tinha esse poder de acusar e acusava Jesus. E acusava Jesus do quê? Para ele poder ser preso. De heresia. Por que de heresia? Porque heresia é um crime contra Deus. E um crime contra Deus tem que ser castigado, tem que ser punido. Temos que mostrar para Deus que somos de Deus, que estamos do lado de Deus. E que punimos todos aqueles que desrespeitam Deus, todos aqueles que afrontam Deus. Combatemos o inimigo de Deus. Aquele que não ama Deus, a gente combate. Porque todo mundo é obrigado a amar Deus. Porque Deus é o amor, porque Deus ama todo mundo. Porque Deus ama a nós e nós amamos a Deus. E temos que mostrar para Deus o nosso amor para Deus, julgando e condenando o inimigo de Deus, acusando de ser herege, igual foi acusado Giordano Bruno, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Chico Xavier. Sempre, nossa, cara, não consigo ser pingado na hora de falar o nome do Allan Kardec, não sei porquê. Allan Kardec também entrou nessa lista aí, Jesus Cristo também entrou nessa lista. Todos eles foram condenados por essa instituição como hereges, tanto que o herege morre na cruz. Era a cultura daquela época. As pessoas ficavam pregadas na cruz, apodrecendo. O corpo ficava lá até cair. Porque aí ia apodrecendo o corpo, né? Os corvos iam comendo o corpo, sol, chuva. Aí apodrecendo, o corpo caía, ficava semanas, meses ali na cruz. E aí as pessoas passavam, porque ficava nas praças da cidade, nas entradas da cidade, aquelas várias cruzes. E aqueles vários criminosos que eram acusados de heresia, disso, daquilo, pregados lá. Aí passava a família, aí os pais da criança olhavam: olha filho, olha meu filho, olha, aprende, não desafie os homens dessa instituição, não desrespeite, não afronte, sempre concorde, sempre obedeça, nunca questione os homens dessa instituição, porque se você ofender um homem dessa instituição, você está ofendendo a Deus. Se está ofendendo a Deus, um homem dessa instituição vai te castigar, essa instituição vai te castigar, e você vai ficar aí na cruz apodrecendo igual herege. Então, tipo, vem daí essa questão de querer limitar o humor, vem daí essa questão de falar que o humor tem limite, da manipulação que começou nessa época por causa dessa instituição, porque ela pregou certas coisas na cabeça e ensina como verdades absolutas e inquestionáveis. Mas o que Jesus falava? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Então, como que conhece a verdade? Acreditando cegamente num sentimento chamado fé? Acreditando sem questionar, nunca, jamais ousar buscar lógica, buscar razão, observar, questionar, jamais fazer esse tipo de coisa, porque isso é coisa do capeta, é coisa errada. O capeta que questiona, o diabo que pergunta as coisas, que é inteligente, que é esperto, que tenta enganar, que ludibriar, com questionamentos, com perguntas, com lógica,
com razão. Então, tipo, por isso as histórias dessa instituição a gente segue desde aquela época até hoje. E essa mesma instituição que criou o nosso novo calendário, porque existia o calendário juliano. O calendário juliano era em homenagem ao imperador Júlio César, mas depois que Júlio César morreu, tiveram outros imperadores e o calendário juliano seguia. E aí, quando o último imperador de Roma caiu, essa instituição assumiu o poder, e para apagar todo o poder de Roma, apagar toda a história de Roma, essa instituição criou um novo calendário. Hoje é dia 1 do mês 1 do ano 1 e ponto final. Inquestionável. Nos obedeçam. E todo mundo vai seguir esse novo calendário. E essa mesma instituição falava que a Terra era plana. E essa mesma instituição condenou, né? Jesus por heresia, Galileu, Copérnico, Allan Kardec, Chico Xavier, etc e tal. Todos condenados por heresia porque todos falavam as mesmas coisas. Todos ensinavam coisas que essa instituição condena. Todos ensinavam coisas, perguntas, questionamentos, usavam lógica, usavam razão, só que essa instituição condena quem faz isso. Então, a questão de piada é a mesma coisa. Se você pegar, por exemplo, alguém fez uma piada com Deus, Deus resolve com aquela pessoa. É entre aquela pessoa e Deus, e a consciência daquela pessoa. Quem somos nós? Quem é alguém para julgar a consciência do outro só por causa de uma piada que o outro fez? E quem se sente ofendido com piada, pelo amor de Deus, né? Tem que culpar os pais por terem criado o bunda mole. Porque se sentir ofendido com piada é a mesma coisa que querer bater a atriz que faz a vilã na novela, porque a vilã na novela fez maldade com a mocinha. Aí tem que cancelar a vilã, tem que punir a vilã, julgar a vilã. Isso daí é pessoa que é mal resolvida consigo mesma, porque a piada, ela ativa gatilhos internos que a pessoa mesmo tem mal resolvida com ela, ou coisa que ela gosta, ou coisa que ela não gosta, coisa que ela vê nela, que ela se identifica, mas que ela pensa que é errado, porque a cultura dessa instituição, que essa instituição pregou desde aquela época até hoje, a cultura dessa instituição ensina que aquilo ali que aquela pessoa gosta é errado, que aquela pessoa não pode ser daquele jeito, que aquela pessoa não pode falar daquele jeito, que aquela pessoa não pode transar com aquele tipo de pessoa, que aquela pessoa tem que transar só por causa disso e daquilo. A própria questão do sexo ser pecado, ou sexo ser só para reprodução, controle de massa, coisa daquela instituição que quer controlar a mente da pessoa desde aquela época. Porque o sexo é muito bom. Se as pessoas descobrem o sexo, todo mundo quer fazer sexo, ninguém quer fazer mais nada, ninguém obedece mais nada. Sexo é só para reprodução. Por quê? Por qual motivo? Se é uma coisa que provada, cientificamente provada, através de vários estudos de anatomia, de física, de química, de psicologia, de funcionamento do cérebro, etc e tal, o cérebro é cientificamente provado que o sexo é cientificamente provado que faz bem para o cérebro, que libera endorfinas, libera substâncias e faz bem para o corpo, para o cérebro, para a mente, para o espírito, para a autoconsciência, para tudo. Ainda mais quando é feito com amor, com carinho, com intenção, para com aquela pessoa com quem você está transando. Quando tem uma ligação muito forte, e é provada também cientificamente por vários cientistas de várias áreas científicas diferentes, né? Física, química, etc e tal, que existem energia entre as pessoas e que a energia de uma pessoa influencia a energia da outra pessoa e que a energia sexual é uma energia muito forte que influencia e que muda questões físicas, hormonais, psicológicas, etc, das pessoas envolvidas naquele ato sexual. É uma coisa que faz bem. Então, por que é só para procriação? Porque assim aquela instituição acredita, porque aquela instituição foi criada para controlar as pessoas mal resolvidas. Por quê? Por exemplo, a pessoa que é envolvida com muita droga, então muito da droga, muito do crime, muito da violência, dessas coisas. Ela vai e encontra uma religião qualquer. Aí o que acontece? Ela se torna uma fanática religiosa. Ela sabe rezar, pagar o dízimo, porque tem que pagar para rezar, né? Tem que pagar para pertencer a uma religião, pagar a mensalidade, a anuidade, enfim, pagar e rezar, e pagar, e rezar, e respirar, e rezar, e esperar, pagar, só isso, porque qualquer coisa além disso ativa os gatilhos dela para ela voltar para a droga, para voltar para o crime, voltar para a violência, etc e tal. Ou seja, essa instituição tem essa função de controlar pessoas extremistas, pessoas desajustadas, pessoas 8 ou 80, para controlar, para doutrinar, para que a gente viva numa sociedade em paz, onde todos seguem um padrão de controle. Essa instituição existe para isso.
E aí com medo do inferno e como recompensa pelo comportamento, por você segurar seus instintos, por você segurar aquilo que você gosta, você evitar fazer aquilo que você gosta, você seguir aquilo que aquela instituição prega, que aquela instituição te ensina desde que você está no berço, para você agradar a sua família que te ensinou a entrar naquela instituição, porque a sua família é daquela instituição, seus amigos são daquela instituição. Então, para ter aquele ambiente ali, para agradar, que te contém, tá todo mundo ali, tudo dentro do padrãozinho, para todo mundo ficar daquele jeito. Aí você ganha a recompensa depois. Que depois que você morre, você tem uma recompensa imensa, muito melhor que tudo isso que você deixou de fazer para poder pertencer a essa sociedade de paz dentro dessa instituição e tal. Para você ter seu status de cidadão de bem, tudo certinho e tudo mais. Para você ser o queridinho de todos e tudo mais. Fazer o que todo mundo espera que você faça. Gostar do que todo mundo espera que você goste. Ter as atitudes que todo mundo espera que você tenha. Ter o comportamento que todo mundo quer que você tenha. A profissão, classe social, aparência, roupa, gosto. Até tem... lei hoje em dia, já existe isso, o governo influenciado por essa instituição, o governo também colocando, né, o governo decidindo o que a gente pode comprar, o que a gente pode comer, o que a gente pode beber, o que a gente pode cheirar, ingerir, quanto que a gente pode ganhar de dinheiro, quanto que a gente não pode ganhar. Se a gente tiver tanto dinheiro, a gente pode ir para outro país ou não pode levar, quanto do nosso dinheiro a gente pode levar para outro país ou não. Que filme a gente pode ver, que música a gente pode ouvir, que livro a gente pode ler, que piada a gente pode dar risada, que piada a gente tem que condenar, que livro a gente tem que condenar, que filme a gente tem que condenar, que música a gente tem que condenar. Isso é a gente saber. O governo decide pra gente, o governo filtra pra gente. Ele já dá pra gente só aquilo que ele sabe que a gente pode ver. Só aquilo ali que o governo quer que a gente veja. Só aprender, a gente vai aprender a falar daquele jeitinho, a gente tem que aprender a ver só aquele filme, só aquele livro, só aquela música, só aquela piada. Tudo desde aquela época até hoje, só mantendo o mesmo conceito. Só mudando os termos, mudando os rótulos, mudando as bolhas, continuam sendo todos manipulados. Porque quanto mais dividido, mais fácil de ser enganado e conquistado. Porque ficam todos emotivos, sensíveis, fragilizados dentro das suas bolhas. E aí, cada um passa de bolha em bolha, falando do jeitinho que cada bolha quer ouvir, o que cada bolha quer ouvir, para controlar essa bolha, para manipular essa bolha, manter essa bolha dentro ali daquela bolha. Que aí cada um de longe controla e fica brincando com as suas bolhas à distância. Essa é a realidade da humanidade, da civilização que a gente vive, desde a época do Império Romano até hoje. Mas uma coisa melhorou, né? Pelo menos hoje em dia as pessoas não são mais crucificadas, né? Você não anda mais na rua, porque olha que doideira, né? Você andava na rua com a sua família, com seus filhos, com seu irmão, com sua namorada, no passeio noturno romântico, passava assim uma cruz ali, um corpo apodrecendo, imagina o fedor do corpo ali, dias e dias no sol e na chuva. E era comum, as pessoas achavam normal isso, graças a essa instituição. E anos um pouco mais tarde, ainda as pessoas achavam comum e normal, graças a essa instituição também, ter escravos. Você podia ter escravos. Pela lei era permitido que você tivesse escravos. E você ainda podia julgar e punir os seus escravos. Se o escravo usar a liberdade de expressão, escravo falou sem a sua autorização, escravo tentou fugir, você pode punir ele. Escravo não pode ter liberdade de expressão, porque é irrestrita, porque é contra a paz social. Então o patrão tem que poder estar ali para podar, julgar o escravo, punir o escravo, por o escravo falar, expressar o que ele é, o que ele pensa, o que ele sente. A lei era essa, e você tinha até status, quanto mais escravos você tivesse, mais você era respeitado na sociedade, melhor cidadão de bem da sociedade e tudo mais. Mais rico, mais poderoso, influente. Porque essa é a questão, que essa instituição quer desde aquela época. Ser mais rica, mais poderosa e mais influente que todo mundo. E impor o mundo à sua imagem e semelhança. Por isso ela condenou todos que ela condenou. Inclusive Jesus, Allan Kardec, Chico Xavier, Galileu, Copérnico, Giordano Bruno, entre outros tantos. Então tá aí o vídeo que ficou grande pra caramba. Paz pra todos, fui.